Amém. Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Irmãos, Jesus, nessa parábola das 10 virgens, ele estava trazendo uma mensagem muito importante para nós. E eu creio que nós precisamos dessa mensagem nos dias de hoje. Jesus estava já no fim do seu ministério, partindo para a crucificação. E ele proferiu esse sermão no final da sua vida, esse sermão de consolação e também escatológico. Os discípulos eram então seus ouvintes. Consolação porque os que se mantiverem firmes até o final receberão consolo, paz, alegria, descanso, gozo, etc. Era uma mensagem de conforto ao coração dos discípulos. Também escatológico, essa palavra difícil significa fim dos tempos. Então, esse sermão foi, essa pregação de Jesus foi com um duplo objetivo. Primeiro, de consolar e segundo, de falar sobre o fim dos tempos. Também, em grande parte das parábolas acerca do reino dos céus, é possível identificar o reino celestial vindouro, aquele que ainda nós não experimentamos, com aspectos terrenos que vivemos atualmente. Ou seja, o reino dos céus é aquele que nós não experimentamos, mas nós já experimentamos algumas pontinhas, algumas fagulhas, algumas coisas pequenas no reino que nós vivemos aqui atualmente. Isto é, podemos começar a viver o reino dos céus agora, ainda não em sua plenitude. Este sermão, essa parábola das 10 virgens, então, tem algumas peculiaridades. E ele, então, aqui explicando alguns aspectos culturais da parábola das 10 virgens, vamos vê-la com outros olhos e passar a entender melhor. Primeiro, quero falar sobre o casamento. O casamento, naquela época, tinha um significado muito importante. E para nós, hoje, o significado espiritual para o casamento, então, seria... desculpa, gente, vou ler aqui. As bodas são, na linguagem figurada do Oriente, imagem do tempo da salvação. Portanto, Jesus estava falando claramente nesta ilustração sobre o fim dos tempos. Então, quando o casamento se concretizar, então nós experimentaríamos o fim dos tempos e a nossa união eterna com Jesus Cristo. Mas esse significado nós entendemos agora. E naquela época? Qual seria, então, o significado? Por que Jesus contou essa parábola? E por que fez tanto sentido para aqueles que estavam ouvindo? Então, o casamento, as bodas naquela época, significava, então, o fim dos tempos, a imagem do tempo de salvação. Por que 10 virgens? O número 10, na cultura judaica, representava toda a humanidade. O número 5 representa um homem. E o número 10 representa a humanidade como um todo. A ideia é que o número 5, uma das mãos, então representa um homem somente. As duas mãos, o número 10, então representa toda a humanidade. Amém? E quem é o noivo? O noivo é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 10, Jesus é apresentado como noivo. Aquele que passará, aquele que está experimentando, que está esperando o casamento com a sua igreja. E nós vamos experimentar este casamento com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aquela noiva que está passando pelo preparo. A gente está no dia da noiva, está naquele spa, tranquilos, esperando a hora do casamento. E a hora do casamento está se aproximando. E nós perdemos este anseio por aguardar a hora do casamento.
e Jesus naquela época já queria dar algumas instruções acerca disso. Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias ou lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus usou essa parábola para falar acerca do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, ele vai dando algumas pistas do que acontecerá no fim dos tempos. Nós ouviremos falar de guerra, de rumores de guerra, muitas guerras, e aí esse é só o princípio das dores, não é o fim ainda. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, venham, olhem para mim, a salvação está em mim. Muitos já estão dizendo, mas calma gente, ainda não é o fim, esse é só o começo do fim. Terremotos, apostasia é você abrir mão da sua fé em Deus e começar a crer em outras coisas. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo, né, a frieza espiritual, o amor de muitos se esfriando, tudo isso que nós estamos vivendo é apenas o começo, é apenas o princípio. Imaginem vocês, meus irmãos, naquela época, quando Mateus escreveu esse evangelho, aproximadamente entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Muitos anos depois que Jesus já havia sido crucificado, já havia passado pela ressurreição, muitos anos depois. Para Mateus, a coisa ainda estava viva no coração dele. E eu imagino que quando ele estava escrevendo esse texto, em específico, ele estava com seu coração queimando. Porque Jesus disse aos apóstolos: eu vou ali e já volto. É mais ou menos o seguinte: olha gente, espera aqui. Eu vou ali em casa trocar de roupa, né, Sérgio? Vou ali em casa trocar de roupa e já volto. Né? E aí começa a demorar. E começa a dar ansiedade. E a Thaís começa a ligar. É mais ou menos isso. É essa tensão que os apóstolos estavam vivendo. A igreja primitiva estava vivendo isso. Jesus não estava demorando. Ele disse que ia só na padaria comprar pão e até agora não voltou. Como é que é isso? Mas essa parábola começa a fazer sentido para Mateus. Quando a gente pensar que Jesus está voltando, Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. O que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Em primeiro lugar, Jesus quis nos ensinar que nós devemos ter uma fé virgem, assim como as virgens prudentes. No texto, a igreja de Cristo é representada pelas virgens.
Mas por que virgens? Não podia ser qualquer outra pessoa? Podia ser um homem, 10 homens, aliás. Podia ser 10 mulheres. Mas por que essa especificação? Virgens. Para o reino dos céus, só irão aqueles que mantiverem a sua fé virgem. Sem sujeira, sem mácula, sem mancha. E hoje o que mais nós experimentamos é uma fé suja, corrupção dentro da igreja. O sistema eclesiástico, o sistema das igrejas está corrompido. Pastores, bispos, apóstolos, pessoas que estão interessadas somente no poder, somente na grana das pessoas. Quantas igrejas que estão abrindo as suas portas e aqueles que estão na frente desses trabalhos entendem a igreja como um negócio, como um comércio, um lugar onde se pode ganhar dinheiro. Quantas pessoas não dizem isso? Muitas vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, por causa da mancha, da mácula que é essa categoria. Tem lugar que eu chego e digo que eu sou pastor, o pessoal já começa a olhar torto para mim. Isso por quê? Porque infelizmente, pastores não possuem a sua fé virgem, estão com sua fé suja, o seu conjunto de crenças, né, a sua crença no próprio Deus, não é uma crença genuína, não é uma fé verdadeira, infelizmente. E quantos de nós, muitas vezes, nos deixamos sujar com esses sistemas corruptos? Quantos de nós nos deixamos influenciar pelo pecado que está à nossa volta e abandonamos a fé virgem, corrompendo o nosso coração, corrompendo aquilo que nós cremos, às vezes nos permitindo acreditar em coisas que não são de Deus, às vezes sutilmente crendo, quer um exemplo? Na evolução. Dá um debate muito grande, criação versus evolução, criacionismo versus a teoria da evolução, e por vezes nós tentamos conciliar. Não, mas dá para evoluir assim e tal. Porque o Big Bang tem tudo a ver com a Bíblia. Gente, não tem. Não tem. Deus, Ele é todo poderoso e Ele possui poder para criar todas as coisas assim. E Ele criou todas as coisas com a sua fala, através das suas palavras. Ele disse: haja e ouve. E é isso que nós cremos. Amém? E é isso que nós devemos pregar. E é isso que nós devemos viver. E por vezes nós tentamos dar um jeitinho na nossa fé. Não, eu acredito nisso, mas dá para acreditar naquilo também. Dá para misturar, dá para fazer essas coisas andarem juntas. Infelizmente, a fé de muitas pessoas está manchada por motivações erradas. Motivações erradas de frequentar a igreja, às vezes de liderar um grupo, fazer um trabalho missionário, enfim. A fé dessas pessoas pode estar em outras coisas que não Jesus Cristo e a sua palavra. Quantas vezes nos pegamos depositando a nossa fé em outras coisas que não Jesus Cristo e a sua palavra? Quantas vezes nós não confiamos no cartão de crédito ou naquele crediário que nós temos lá nas Casas Bahia e não confiamos que Deus pode prover? Quantas vezes? Nós confiamos muito naquilo que é humano e desconfiamos das coisas de Deus. Hoje nós ouvimos uma ilustração interessante, né, Flávio? Quando a pessoa vai
para o médico, ela vai passar por uma cirurgia, ela entra num centro cirúrgico, um lugar onde ela nunca foi antes, ou talvez tenha ido, mas ela chega no centro cirúrgico, num lugar desconhecido, com um monte de pessoas desconhecidas, ela nunca viu o anestesista na vida, talvez nunca tenha visto aquele médico específico que vai fazer aquela cirurgia, a equipe de enfermeiros ela nunca viu na vida, e ela se entrega totalmente, fala assim, pode me dopar, pode aplicar anestesia, pode fazer o que vocês quiserem com o meu corpo. E quando nós falamos de entrega a Deus, nós somos desconfiados, nós ficamos assim, poxa, eu entrego, mas aí pego de volta, entrego e puxo, e é sempre assim. Com as coisas de Deus nós desconfiamos, e com as coisas humanas nós nos entregamos completamente. Interessante isso, não é verdade? Quantas vezes nós não nos pegamos assim, depositando a nossa fé nas pessoas, nos argumentos humanos, e não na palavra de Deus. E como está a sua fé hoje? A sua fé está em Jesus Cristo e a sua palavra? Ou a sua fé está depositada em qualquer outra coisa? Tem um salmo que diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Mas eu confio no meu Senhor. Quantas pessoas confiam na sua própria força, na sua habilidade, confiam nos seus bens, na sua própria riqueza, e tiram essa fé do Senhor Jesus. O pecado também pode sujar a sua fé, e ele pode estar te impedindo de manter uma fé pura. Ou te impedindo até de crer, pois o pecado cega. Livre-se do pecado. Livre-se já, agora. Eu imagino que na presença de Deus, quando nós estivermos diante dEle no céu, nós não vamos pecar. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo aquilo que nós estávamos fazendo agora há pouco. Adorando a Deus. De todo o nosso coração, clamando a Deus. Nós não mais clamaremos pela presença dEle, porque nós estaremos na presença dEle. Mas aquilo que nós sentimos agora há pouco aqui, é uma gotinha no oceano, daquilo que Deus tem preparado para nós, do momento tão especial, do banquete que Ele preparou para nós, a mesa de banquete que Ele preparou para nós. Isso é só uma pontinha, gente. Tem muito mais por vir. Deus tem muito mais para nós. Mas só experimentarão isso aqueles que mantiverem a sua fé pura, a sua fé virgem. Aqueles que continuarem andando em santidade e abandonarem o pecado. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Opa, aí pegou, hein? Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Conversando com um senhor ontem, ele falou para mim assim, ele não é batizado, ele frequenta a nossa igreja lá em Pompeia há um certo tempo, mas ele não é batizado. E ele falou assim para mim, eu falei sobre o batismo para ele, falei, meu senhor, vai ter batismo dia 29 de outubro, né? Eu quero convidar o senhor para participar aqui do batismo conosco. E ele falou assim, ih rapaz, velho não tem batismo não. Eu não quero ir para o céu. Quem disse que eu quero ir para o céu? Eu não quero ir para o céu. E aquilo ficou martelando na minha mente assim, a noite inteira. Eu falei, puxa vida,
Que resposta que eu dou para alguém que não quer ir para o céu? E aí hoje, lendo a Bíblia, Apocalipse 21:8, é o lago de fogo. Deus já preparou um lugar para quem não quer ir para o céu. É o lago de fogo. Ou é o céu ou é o inferno. Pronto. A opção é sua. A escolha é sua. Ou é o céu ou é o inferno. Se você não quer o céu, o problema é teu. O inferno está reservado para você. É bem isso. Sabe, irmãos, nós não temos mais um anseio pelas coisas de Deus, pelas coisas celestiais, um desejo pelo céu. Aliás, falamos muito pouco sobre o céu hoje em dia. Nas nossas conversas, quem fala entre si? Eu quero ir para o céu, hein? Lá no céu deve ser gostoso. Lá é que nós vamos exercer mesmo a nossa cidadania. Porque lá não vai ter corrupção. Porque lá nós não vai ter mentiroso. Lá não vai ter pessoas que vão inventar fofoquinha, tititi e mimimi. Quem fala isso hoje? São raríssimas as pessoas que anseiam pelas coisas de Deus, anseiam pelo céu. E nós também nos pegamos muitas vezes nessa frieza. Aqueles que se mantiverem firmes até o fim, com sua fé pura, sua fé virgem, esses vão experimentar o céu. Amém? Em segundo lugar, Jesus quis nos ensinar que nós devemos ser prudentes. As virgens prudentes não somente encheram as suas candeias, como levaram mais óleo em suas vasilhas. Já as nécias ou insensatas levaram pouco óleo. O noivo demorou a chegar e o óleo delas acabou. Jesus quis nos ensinar que nós devemos ser muito prudentes, nos preparar, nos adornar. A palavra adornar é se enfeitar. Lá em Apocalipse diz que nós somos a noiva adornada, aquela noiva que está toda enfeitada, pronta, esperando o noivo. É nosso papel nos preparar, é nosso papel nos preparar para encontrar com o noivo, para que o noivo olhe para nós e se apaixone. Foi muito interessante no meu casamento. Minha esposa atrasou 2 horas no casamento, né? E estava marcado 5 horas da tarde o casamento, e a gente queria fazer uma cerimônia bem rápida e pegar a luz do dia ainda para tirar as fotos. O lugar era muito bonito, que a gente reservou para fazer a cerimônia, mas aconteceu de tudo. Outro dia ela pode contar com mais calma para vocês, né? Até o carro que ela estava bateu, né? Para vocês terem uma ideia. E enfim, atrasou 2 horas, e eu já estava lá agoniado, né? Puxa, será que ela desistiu? Meu Deus do céu. Poxa, mas podia mandar uma mensagem, né, avisando, né, ligar, desistir, né? Poxa, né? Mas enfim, estava lá esperando, aguardando ansiosamente, né? Mas quando eu vi ela toda produzida, toda aquela espera valeu a pena. Logo que eu a vi, os meus olhos já se encheram de lágrimas. E eu fiquei super emocionado. Uma das coisas que eu falava para ela, brincava com ela no nosso namoro, né? Falava assim: amor, eu quero te conhecer no dia do casamento, tá? Porque tem noiva hoje em dia que casa com tanto reboco na cara, né, que a gente nem conhece, né? Mas eu brincava com ela, falava assim: olha, eu quero te conhecer, viu? Vem assim com uma maquiagem linda, mas eu quero te conhecer. E quando eu vi ela chegando, os meus olhos se encheram de lágrimas, eu fiquei super emocionado, porque eu a conheci, e ela estava muito linda. E é essa emoção que o noivo quer ter quando a gente entrar na cerimônia de casamento. Ele quer olhar para cada um de nós e se emocionar, porque nós estamos preparados
porque nós nos produzimos, porque nós fomos prudentes, cautelosos em nos preparar. Aquelas que não se prepararam, eu imagino que elas devem ter feito aquela maquiagem assim, chinelada, né? As meninas sabem o que é isso, né? Chinelada de cada lado assim, e pronto. Fez isso e foi para o casamento. Elas poderiam passar no mercadinho e comprar óleo para acender as suas candeias, mas também não fizeram isso. Sabe por quê? Porque não estava nem aí. Não estavam preocupadas de verdade em se preparar, em se produzir para o noivo. Essas 10 virgens, na verdade, não eram as noivas, né, desse homem, eram como se fossem as madrinhas do noivo. Então elas precisavam se encontrar com o noivo antes, para que o noivo chegasse então e entrasse para a cerimônia. Acontece que a cerimônia de casamento naquela época durava praticamente 7 dias. Então o noivo podia chegar a qualquer hora, e as pessoas ficavam esperando ansiosamente a chegada do noivo. Aquelas prudentes prepararam a sua candeia com bastante óleo. Não somente prepararam com bastante óleo, mas elas levaram uma vasilha com um óleo reserva. Quando foi acabando o óleo delas, eu imagino que estava escuro, então elas devem ter falado assim umas para as outras: olha, agora eu acendo aqui a minha, você apaga a sua, tá? E vamos usar a minha aqui. Eu trouxe um pouquinho mais de reserva, então vamos usar a minha. Aí, passada 1 hora, o noivo não chegou, uma olha para a outra e fala: vamos acender a sua agora, porque a minha já está acabando, né? Vamos acender a sua, a gente fica aqui num lugar iluminado. E assim foi, revezando. Acontece que o noivo demorou demais, esse noivo atrasou muito. E foi acabando o óleo daquelas que não se prepararam, as nécias. Mas o que é prudência então? A prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das coisas que convém evitar. Olha aquele monte de pessoa, todas ferindo ali a placa dizendo perigo, de morte, e todas as pessoas ali, contradizendo a placa, estão vivendo perigosamente. Isso não é prudência. No trânsito, a maioria dos acidentes é causado pela imprudência, falta de prudência. Pessoas que fazem ultrapassagens perigosas em lugares proibidos, fazem manobras esquisitas. A maioria dos acidentes é causada por causa disso. Pouquíssimos acidentes são causados por imperícia, né? Pessoa que não sabe dirigir de verdade. Pessoa que não sabe dirigir, ela tem medo de pegar a estrada. Então, quando pega a estrada, né, em algum lugar, ela vai bem devagarzinho, cuidadosamente. Pouquíssimos acidentes acontecem por causa disso. A maioria dos acidentes é porque eu sou gostosão, eu sou bonzão, eu sei dirigir, eu tenho habilidade, e eu bêbado dirijo melhor ainda, e aí vou ultrapassando, vou costurando, fazendo todos aqueles malabarismos no trânsito, e acontece o acidente. Isso por falta de prudência. E Jesus está dizendo, está ensinando e exortando para que nós sejamos prudentes. O óleo das candeias faltou para 5 nécias, né, insensatas. Mas o óleo, irmãos, por vezes na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Portanto, Jesus nos ensina que devemos nos encher com o Espírito Santo até que o noivo, Jesus, chegue. Nessa parábola, Jesus está querendo dizer o seguinte: se encha com o Espírito Santo, tanto que leve mais Espírito Santo com você, de reserva, porque você vai precisar.
Vai ter momentos que a gente vai passar por dificuldades, por tribulações, e não vai ter como a gente vir para a igreja se encher, não vai ter como a gente ouvir uma mensagem do pastor Paulo para se encher. Ó, quem vê pensa, né? Não vai ter como ouvir uma mensagem de algum pastor aí para se encher do Espírito Santo. Não vai ter como ler a palavra de Deus para se encher. A gente passa por esses momentos. Mas leva o Espírito Santo de reserva. Se enche de tal forma que você vai levar um pouquinho a mais junto contigo. E esse pouco a mais vai fazer a diferença quando você passar por um momento de falta, de escassez. Seja prudente. Se encha cada vez mais com o Espírito Santo. E aquelas que não se encheram? As virgens insensatas são como os políticos que trabalham de 4 em 4 anos. Ficam esperando o último momento para correr atrás do tempo perdido. Tem muito político que vai pedir voto para vocês nesses dias. Já tem pedido para mim. O Facebook já está começando a encher de mensagem. Pessoas pedindo voto. Infelizmente, são pessoas que trabalham de 4 em 4 anos. Infelizmente. Pouquíssimos são aqueles políticos que se envolvem com a política verdadeiramente, que vivem a política e que estão a fim de fazer a diferença lá dentro. Querem fazer alguma coisa diferente. São poucos. Existem, mas são poucos. Infelizmente. As virgens insensatas são comparadas a esse político que esperam a última hora para correr atrás dos votos e acham que vão ganhar. E acham que com um votinho aqui, outro votinho ali, vai ganhar. Pessoas que vivem deixando as coisas para a última hora. Pessoas insensatas. A insensatez é você ficar esperando os últimos momentos da vida, ou os últimos sinais da volta de Cristo, para se arrepender dos seus pecados. Cuidado, pode ser que não dê tempo. Se você está esperando o último momento da sua vida para se arrepender, achando que ainda dá tempo de você chegar em casa hoje à noite, orar, pedindo perdão para Deus, cuidado. Cuidado, você pode atravessar a rua e ser ceifado. Infelizmente, pode não ter tempo suficiente para o arrependimento. A prudência é você começar a mudança na sua vida a partir de agora. E quando o noivo chegar, você estará preparado ou preparada. Prudência é você se colocar à disposição do Senhor, deixar-se ser envolvido pelo cristianismo, pela verdadeira mensagem de Deus, pela verdade de Deus, é se deixar se entregar a Deus completamente a partir de agora. Isso é prudência, porque só assim você vai experimentar o casamento com Ele. E o enchimento do Espírito Santo é algo que não se pode emprestar. É muito interessante isso. A busca é muito pessoal. Eu oro a Deus, peço o enchimento, busco a plenitude do Espírito Santo para a minha vida. Eu posso até buscar por todos os outros, mas isso é muito pessoal. Não vai acontecer. A busca é pessoal. O enchimento do Espírito Santo é pessoal e não se empresta. As virgens prudentes foram claras em dizer: não, nós não emprestamos o nosso óleo. Sabe por quê? Porque pode faltar para a gente. Quem quer ficar para trás? Eu, hein? Vai você comprar teu óleo. Vai você se encher do Espírito Santo. Vai você buscar a Deus. Vai você buscar uma vida espiritual correta. Vai você buscar a mudança, a transformação na sua vida. Amém? É muito pessoal. Por mais que as insensatas pedissem, não lhes seria emprestado.
Busque a plenitude do Espírito Santo, enche a sua candeia e não espere pelo último momento. Não deixe para começar a buscar quando você estiver velho ou velha. Essa é a hora. Se Deus está proporcionando a oportunidade de você ouvir essa mensagem hoje, é porque hoje Ele quer que você o busque. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina que nós devemos ser vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. A ordem de Jesus é vigiar sempre. No texto, o noivo chegou à meia-noite, horário em que muita gente está fazendo o quê? Dormindo. Se não está dormindo, está se preparando para dormir. A maioria das pessoas estão dormindo. E Jesus vai voltar nessa hora. Na hora que está todo mundo dormindo. No momento em que está todo mundo apático, frio espiritualmente. Poucos estarão com seu coração aquecido, tendo uma experiência real com o Espírito Santo, com as suas vidas preparadas. Poucos estarão preparados para quando o noivo chegar. Pouquíssimas pessoas, infelizmente. Mas ele vai chegar e ele não vai avisar nem o dia, nem a hora. E em Apocalipse também diz que ele virá como ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai chegar. Ele simplesmente chega. E essa é a hora que Jesus Cristo vai voltar, como se fosse um ladrão, de sopetão, de repente. E nós fazemos parte dessa igreja que adormeceu esperando o noivo chegar, infelizmente. E eu me coloco nessa posição. Eu me coloco nessa posição porque eu mesmo, às vezes esqueço do anseio que eu devo ter pela eternidade. Que eu devo buscar os céus, o reino dos céus. Que eu devo buscar as coisas de Deus e não as coisas terrenas, que eu devo me apegar às coisas de Deus e não às coisas que eu estou vendo aqui na terra. Quantas vezes eu já esqueci disso e vivo como se Deus não existisse, e hoje tem um termo para isso, é o ateísmo cristão. Muita gente que se diz crente em Jesus Cristo, que professa o Senhor Jesus como sendo o Senhor e Salvador das suas vidas, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se o sacrifício na cruz não fosse para essa pessoa. Para efeito de informação, segundo um dos movimentos da nova era, no final de 2012 se iniciou um novo período na história da humanidade. Para esta seita, a partir dessa data foi instituída a Era de Aquários, já que a anterior foi a Era de Peixes, seguindo o zodíaco, o qual eles acreditam. Chamou-se a Era de Peixes porque o peixe é um símbolo do cristianismo primitivo, que se expandiu por todo o mundo. A partir de então, os adeptos a esta seita acreditam que terminou a era de domínio do cristianismo e foi instituído o domínio de uma nova ideologia. Talvez a ideologia do Pokémon? Por que não? Está uma febre? Hã? Todo mundo baixando Pokémon, caçando Pokémon pelas ruas? Você baixou, Cuti? De repente é essa a ideologia, não sei. Mas, de fato, nós estamos experimentando um nominalismo, ou seja, os crentes, houve um tempo em que o cristianismo expandiu bastante, em que a igreja evangélica experimentou um crescimento muito grande. Mas hoje a igreja evangélica está parada, não está crescendo mais. Eu estava assistindo uma entrevista de um padre, e o padre foi questionado assim: padre, os
ouve-se muito falar que a Igreja Católica está perdendo os fiéis. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele falou assim: a Igreja Católica não está perdendo os fiéis. Aqueles que são fiéis continuam lá, fiéis, firmes. Está perdendo aqueles que não são fiéis. E a igreja evangélica está no mesmo movimento. O problema é que tem muitos não fiéis. E a igreja evangélica está perdendo também aqueles que não são fiéis. Aqueles que são nominais. Aqueles que se dizem evangélicos, mas realmente não são. Diz no censo que 23% da população brasileira é evangélica. 23%, gente, é gente para dedéu. Mas quantos desses realmente são crentes? Se nós realmente fôssemos crentes, verdadeiros, genuínos, nosso país seria diferente. A nossa cidade ia ser diferente. O ambiente de trabalho, onde nós trabalhamos, ia ser diferente. Tudo ia ser diferente se nós fôssemos cristãos genuínos, verdadeiros. Diante de tudo que a gente ouve falar sobre essa questão da nova era, tudo isso é teoria. O que nós realmente sabemos é o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E você está preparado? E se for daqui a alguns instantes o retorno de Jesus? E se for amanhã cedo? E se for à noite enquanto nós estivermos dormindo? Afinal, Ele virá à noite, quando muitos estiverem dormindo. Irmãos, nosso anseio deve ser o de João ao encerrar o livro de Apocalipse. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e apaga o mal do nosso meio. Vem, Senhor Jesus, e acaba com a corrupção do nosso coração. Vem, Senhor Jesus, e limpa, faz uma limpa na nossa cidade. Faz uma limpa no nosso país, no nosso planeta. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, porque nós ansiamos, desejamos a Tua presença, desejamos estar junto contigo. Vem, Senhor Jesus. Leva-nos junto. Vem, Senhor Jesus, e leva-nos contigo para mais perto de Ti. Vamos orar? Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra que nós temos em nossas mãos. É a Sua vontade, é profecia acerca da Sua volta, é história, é vida que nós temos em nossas mãos.